pessoal, dando continuidade, na nossa segunda aula nós falaremos sobre conta e planos de contas, certo? Lembra que na aula passada nós falamos sobre contabilidade e o patrimônio. Aqui nós vamos aprofundar um pouco mais, tá? Então, a conta é o nome técnico dado aos componentes patrimoniais, que na aula passada nós tínhamos visto bens, direitos, obrigações e ao patrimônio líquido. E além disso, as contas também vão dar nome aos elementos de despesa e de receita da empresa, tá? Através dessas contas é que a contabilidade consegue desempenhar o seu papel, né? De registrar, controlar, né? E fornecer aí a partir disso informações úteis para a tomada de decisão. No cotidiano, o que a gente entende por conta? Normalmente, conta é aquilo que a gente tem que pagar, né? Quando a gente é mais novo, na verdade, a gente não paga a conta ainda, né? Quando é criança, conta pra gente é uma conta aritmética, né? Uma soma, uma subtração, né? Mas a gente vai crescendo e conta é aquilo que chega todo final de mês aí, independente de tudo, né? Aquilo que leva boa parte do nosso salário. Mas na contabilidade não é assim. Na contabilidade as contas se dividem em duas, sendo elas contas patrimoniais ou contas de resultado. Nas contas patrimoniais aí, ó, representadas no balanço patrimonial, sendo elas bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido, separadas entre ativos e passivos. Fica aqui uma pequena revisão sobre o que vimos na primeira aula. Já as contas de resultado, elas vão se dividir entre receitas e despesas, certo? E mais à frente a gente vai ver como essas receitas de despesa ou o confrontamento entre elas configura dentro do balanço, tá bom? Nas contas patrimoniais, nós temos aí novamente a figura do ativo, né? Mas agora a gente vai aprofundar um pouco. Nas contas do ativo, nós temos que ele é dividido em dois grupos principais, o ativo circulante e o ativo não circulante. Mais à frente nós vamos ver o que se registra em cada um desses grupos. Nele, no ativo, ele contém bens, como exemplo, caixa e estoque, e direitos, como por exemplo, usamos também duplicatas a receber e promissórias a receber. Lá no passivo, dividido em três grupos principais, sendo ele o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá? Contém as obrigações, como por exemplo, salários a pagar e fornecedores, tá? E contém o patrimônio líquido, que lá dentro nós vamos ter as contas de capital e de reserva, por exemplo, tá? Já nas contas de resultado, nós vamos ter a figura da despesa e da receita. Na despesa, vai decorrer do consumo de bens e a utilização de serviços, certo? Como, por exemplo, o consumo que a empresa faz de energia elétrica, cartuchos de tinta de impressora e utilização de serviços telefônicos. Isso aí vai estar gerando despesa para a empresa, tá bom? E as receitas vão ser decorrentes da prestação de serviço ou de venda de bens, né, de mercadorias. Tá? Por exemplo, venda de mercadorias, aluguéis ativos, receitas de serviços. Existem algumas contas que podem ser tanto de despesa como de receita, né? Para diferenciá-los, temos que nos atentar aos objetivos utilizados junto a eles. Temos aqui alguns exemplos de contas que podem ser receitas e despesas, ou seja, eu posso ter um aluguel e esse aluguel ser uma receita para mim, ou esse aluguel ser uma despesa para mim. Para que a gente caracterize ele, a gente precisa adicionar um adjetivo. Nesse caso aqui, o adjetivo utilizado é aluguéis passivos para despesa e receita aluguéis ativos, tá? As palavras passivo e ativos não têm nenhuma ligação com o ativo e o passivo do balanço patrimonial. A palavra ativo é colocada após aluguéis, usada como um adjetivo, qualificando os aluguéis de positivos, dessa forma sendo uma receita, tá bom? Existem algumas palavras para poder diferenciar as contas de receita ou despesa. Para receita, podem utilizar junto ao nome a conta ativo, recebidos ou outros semelhantes. Para despesa, podem utilizar junto ao nome passivos, pagos ou outros semelhantes. Então, normalmente você vai entrar lá no plano de contas, você vai ver o nome da conta e vai ter um segundo nome nesta conta, que é um adjetivo que caracteriza ela, certo? E esta caracterização nos diz se ela é uma conta de ativo, de passivo ou de despesa também, tá bom? Eu poderia ter um aluguel a receber no meu ativo, né? Aluguei um imóvel para alguém, ainda não recebi o dinheiro e está lá. Então teria um aluguel no ativo, um aluguel no passivo e um aluguel na despesa, tá? Certo. Essas contas que nós estamos tratando, elas aumentarão ou diminuirão dentro da empresa. Esse aumento ou diminuição vai ocorrer através
de débito ou de crédito. E aí a gente entra nesses conceitos, tá? Na linguagem comum, significa débito, significa uma dívida, uma situação negativa, está em débito com alguém, tá? Mas na contabilidade não é bem isso. Débito pode representar elemento positivo. Na representação gráfica em forma de T, tanto as contas patrimoniais como as contas de resultado, débito ficará do lado esquerdo, tá bom? Então vamos lá, se estamos falando de ativos, bens e direitos, todas elas serão positivas, né, em sua maioria. Eu falei na primeira aula, eu vou falar aqui novamente, existem algumas exceções que são as contas redutoras de ativo e de passivo, mas isso é um assunto mais para frente. Em geral, as contas do ativo, bens e direitos são positivas, tá bom? E vai ser registrado do lado esquerdo do balanço, tá bem? No crédito, nós temos aí, ó, o que é que significa um crédito? Quando você diz, não, eu tenho um crédito com tal pessoa, né? Você tem um crédito com alguém, é uma pessoa que está te devendo algo, é uma situação positiva para você. Você pode comprar a prazo, né, em determinado mercado. Não, eu tenho um crédito lá naquele mercado, quer dizer, você pode comprar lá para pagar depois, ou então comprar lá porque você já tem um crédito. Como na mesma situação do débito, não estamos no significado comum. Crédito pode representar um elemento negativo. Na representação gráfica, também em forma de T. Tanto as contas patrimoniais como as contas de resultado, crédito ficará do lado direito. Ou seja, já classificamos aqui o nosso ativo. Nosso ativo, bens e direitos, serão registrados através de débitos do lado esquerdo do nosso T. Já as contas do passivo, né, as nossas obrigações, serão registradas do lado direito através de créditos com sinais, né, representando aí sinais negativos no nosso patrimônio. Tudo bem, pessoal? Aqui tem uma ilustração para que te ajude na compreensão. Veja, eu tenho um ativo, né, que vai ser registrado através de débito. E dentro do meu ativo eu tenho os meus aí, bens e direitos, tá bom? Lá no passivo eu tenho crédito e tenho as obrigações e o PL. Aqui nas contas patrimoniais, então no ativo nós teremos o sinal de positivo e no passivo nós teremos o sinal de negativo. Já nas contas de resultado, as despesas, elas são registradas por débito e elas têm sinal negativo, tá? As receitas serão registradas por crédito e terão sinal positivo, tá bom? Certo? Compreendeu até aqui? Se você não compreendeu, volta um pouquinho, tá? Ou então você utiliza um material auxiliar. Juntamente com esse vídeo a gente está disponibilizando um material auxiliar para que você possa consultar também, certo? Ou então manda dúvida para mim, tá? Que aí eu ajudo você na compreensão, tá? Aqui, ó. O que então é o plano de contas, né? Plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplina a tarefa do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros. Cada empresa elabora o seu plano de contas de acordo com seus interesses, mas sempre obedecendo à legislação vigente. Atualmente, o plano de contas deve obedecer às disposições da 6404 e da 11638 e da 11941. Foram duas alterações que ocorreram ali em 2007 e 2008. Se não me engano, os anos são esses, né? Um plano de contas ideal poderá compor-se de 3 partes: elenco das contas, manual de contas e modelos padronizados das demonstrações. Então veja, pessoal, aqui. Lá na primeira aula, quando nós fomos dar o exemplo, nós utilizamos o exemplo de um carro, que era o bem que você estava adquirindo. Se não fosse à vista, esse bem geraria um valor a pagar no seu passivo. Se fosse à vista, não geraria. E utilizamos como exemplo de créditos a venda do seu carro para você receber o dinheiro posteriormente. Você teria bens e direitos, o direito aqui, né, na venda do carro para receber depois, e o crédito. Esses valores, eles são registrados, né, de acordo com a sua qualificação, que é o aspecto qualitativo da informação, que já vimos na aula anterior, de acordo com a sua natureza dentro do plano de contas, dividido em T. Do lado esquerdo, o nosso ativo, e do lado direito, o nosso passivo. Essas contas, elas seguem uma regra, e esta regra ela é adaptável para cada tipo de empresa. Então, existe um modelo geral, né? Inclusive no manual de contabilidade da USP ele traz lá o modelo de plano de contas, mas para cada tipo de empresa ele pode ser adaptado, tá? Para que represente aí a melhor forma possível as informações da empresa, tá?
Divisão dos grupos, das contas e o elenco de contas. No ativo, a gente vai ter o ativo, como vimos lá no início, que o ativo ia se dividir entre circulante e não circulante. Mas então, professor, o que é que vem para o circulante? No circulante você encontrará todas as contas que representam bens e direitos, que pela natureza de cada um estão em constante circulação. Então pensa comigo aí para você entender o que é circulante ou não circulante. Imagina que você tem dinheiro em caixa. E esse dinheiro você utiliza para comprar e vender mercadorias. Você pegou parte desse dinheiro, né, e comprou um imóvel para você colocar a estrutura da empresa, certo? O que é mais circulante? O que é que circula mais? O dinheiro que você utiliza na compra e venda de mercadorias ou aquele imóvel que você adquiriu? Então, certamente você está pensando rapidamente aí que o que circula mais é o dinheiro que está adquirindo as mercadorias a todo momento. E acertou, tá? E o imóvel vai ser bem mais difícil dele circular. Então, se você precisasse do dinheiro do imóvel, teria que pôr à venda e esperar um interessado e tal. E como não faz parte aí do seu ramo de atividade, já que seu ramo é vender mercadorias, levaria mais um tempo aí, tá? Outra característica é que no circulante, tudo está sendo utilizado no curto prazo. Já o imóvel, ele tem uma duração bem maior e vai ser utilizado no longo prazo. E aí mais algumas características. Um exemplo de uma conta de muita circulação, seja o movimento, a conta de caixa. Outra conta é a conta de estoque de bancos, certo? Já no ativo não circulante, né, temos todas as contas que representam a aplicação de recursos em direitos realizáveis a longo prazo, bem como os bens de uso e bens imateriais, né? Entenderemos cada um mais à frente. Mais à frente a gente vai seguir e vamos poder abrir aí as subdivisões dessas duas divisões. Se você prestar atenção, e eu voltar aqui um pouquinho, o meu ativo, ó, ele está classificado com o número 1. Esse número 1 a gente chama de classificação do plano de contas. O ativo ele vai se dividir em dois, ativo circulante e ativo não circulante. Então o ativo circulante ele está com o número 1.1. Olha só o ativo não circulante, 1.2, tá? Então, dentro de cada uma dessas contas, nós teremos outras subdivisões. E essa classificação numérica, ela vai se abrindo aí até abranger todo o plano de contas, certo? No passivo, se a gente estava falando que o ativo era 1, o nosso passivo ele é o número 2, tá? No passivo, você encontra as contas que representam as obrigações e o patrimônio líquido. No passivo ele vai se dividir, assim como o ativo, ele se divide em circulante e não circulante. Então eu vou ter o passivo circulante com a característica similar à do ativo. A similaridade está no fluxo, né, no grande fluxo das contas do passivo circulante. Já aquelas contas do passivo que serão pagas no longo prazo, né, que não circulem tanto, né, elas serão registradas no passivo não circulante, tá? Uma característica que não está aqui nesse slide é que as contas do ativo elas são registradas pelo grau de liquidez, tá bom? E as contas do passivo elas são registradas pelo grau de exigibilidade. Então, quanto mais líquida a conta, mais no topo do demonstrativo ela está. E quanto mais exigível também, sendo que cada uma dentro da sua particularidade, sendo dividida entre ativo e passivo. Tá? No patrimônio líquido, né? Aí, ó, veja, a gente estava no passivo, passivo 2, passivo circulante 2.1, passivo não circulante 2.2 e o patrimônio líquido 2.3. Veja que a numeração vai acompanhando, tá? E aí, nesse grupo serão registrados aí as contas que representam o capital próprio da empresa, entre outros, né? Virão os resultados, as reservas, alguns ajustes estarão configurados dentro do patrimônio líquido, né? Um dos principais exemplos serão aí, ó, capital social, lucro ou prejuízo, se bem que o lucro ele vai ser destinado de acordo com o estatuto da empresa. Aqui a gente consegue ver a nomenclatura mais completa, certo? Ó, então, lá dentro do ativo circulante nós temos, você viu comigo, você acompanhou comigo, um ativo, 1.1 ativo circulante. Agora 1.1.01 caixa, 1.1.02 banco,
Tá? Essa classificação você vai se habituar com o tempo, principalmente quando você começar a trabalhar no escritório, que quando você receber suas empresas, né, e que está perto isso vai acontecer, você vai ver aí que vai precisar se habituar a essa numeração e às nomenclaturas também. Aqui nós temos o ativo circulante, caixa, banco, clientes, estoque. No ativo não circulante, duplicatas a receber, imóveis, móveis e utensílios, marcas e patentes. No passivo circulante, que é uma conta comum que a empresa movimenta muito, fornecedores, salários a pagar ocorre todo mês, impostos e taxas a recolher. No passivo não circulante, algum financiamento que a empresa tenha realizado no longo prazo, né? Duplicatas a pagar também de longo prazo. Né? O que é curto prazo, o que é longo prazo, professor? Bem, de acordo com o manual de contabilidade, a gente considera como longo prazo as operações que ocorrerem até o término do exercício subsequente, tá bom? Tá? Fica registrado aí. Qualquer dúvida, você dá uma olhadinha no manual que você tira essa dúvida lá, certo? Na estrutura aí, ó, agora vamos entender a divisão dos grupos e as contas, das contas e o elenco de contas de cada um, as contas de resultado. Veja lá. Esse aqui, essa configuração, eu vou mostrar a você através desse gráficozinho, dessa imagem aqui, olha. Na nossa estrutura, as receitas, elas aumentarão, elas serão positivas e aumentarão por crédito, e as despesas serão negativas e aumentarão por débito, né? E as receitas que nós tivermos dentro da nossa empresa, menos as nossas despesas, vai configurar o nosso lucro. Já se as nossas receitas elas diminuírem e as nossas despesas aumentarem, né, e as despesas forem maiores que a receita, nós teremos um prejuízo. Aqui nas contas de resultado nós também temos a nossa classificação numérica. Se o ativo era número 1 e o passivo era número 2, a nossa despesa vai ser o número 3 e a receita o número 4. Certo? Eu já vi em algumas empresas eles modificarem essa numeração das contas de resultado. Por exemplo, receita 3 e despesa 4, mas não é comum, tá bom? Mas fique aqui o registro. Se você encontrar por aí, não se espante. Nas despesas, nós temos lá as despesas 3.1, as despesas operacionais, poderiam ser despesas administrativas, aqui ó, com água, combustível, despesa bancária e etc. As receitas operacionais poderiam ser de aluguéis ativos, juros ativos, receitas eventuais, receitas de serviços. Essa classificação é importante. Veja que o que a gente vai aprendendo aqui, pessoal, com o tempo, é uma forma de organização. Essa organização ela já está previamente definida, né? Com o tempo nós vamos aprendendo a lidar com ela, certo? Aqui você vê o ativo, o passivo, as receitas e as despesas têm a sua classificação para facilitar a organização. Lembra que lá no início, quando nós vimos a definição da contabilidade, a contabilidade como uma ciência que através das suas técnicas permite o quê? O controle e a gestão das operações da empresa. Então essa organização é indispensável para que mais à frente a contabilidade, o contador e o gestor, os usuários da informação consigam atingir os seus objetivos. Pessoal, aqui termina essa aula, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não tiver compreendido, vocês podem retornar ao vídeo, podem mandar mensagem para mim e eu vou responder com muita alegria. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.